Bem, eu vou gravar. Só tô com um pouco de dor que eu bati minha canela. Um pensamento, uma constatação, olhando a arte como um todo e lendo e vendo muita entrevista do Alejandro González Iñárritu. Ele falou uma coisa numa entrevista dele que eu comecei a ver e analisar algumas coisas que para mim não me acrescenta em nada, mas é cultura inútil mesmo. Cultura inútil por cultura inútil, cultura inútil, cultura inútil, cultura inútil. Que é a questão de artistas terem a mesma linguagem, como se fosse uma espécie de núcleo que a pessoa é inserida ali. E tem como uma veia, um cordão umbilical, por exemplo, Javier Bardem, que é um ator que é um dos maiores atores do mundo. Esse sim é. E o Javier Bardem, ele tem a mesma veia do Benício Del Toro. Ele tem a mesma veia do Antônio Bandeiras e do Raul Julia. Todos os personagens que o Javier Bardem interpretou, seja de Juan Antônio em Vicky Cristina Barcelona, ou o Anton Chigurh no No Country for Old Men, ou o Uxbal em Beautiful, ou qualquer outro personagem que o Javier Bardem interpretou, todos esses personagens o Raul Julia faria. Todos esses personagens o Benício Del Toro faria. Todos esses personagens o Antônio Bandeiras talvez faria. E como se fosse uma espécie de núcleo, como se fosse uma visão de mundo parecida entre esses atores, né? E você pega, por exemplo, outro núcleo, como Steve Buscemi, como John Malkovich, como Philip Seymour Hoffman, como John Turturro. Esses caras têm o mesmo núcleo. E um cara, presta atenção, que na minha concepção ele tem a mesma veia artística do Javier Bardem, do Benício Del Toro, do Antônio Bandeiras, do Raul Julia. Aqui no Brasil só tem um, chamado Juliano Casarré, que na minha concepção é o melhor ator que esse país já teve. O melhor ator que esse país já teve chama-se Juliano Casarré. O único ator que junto com Lima Duarte ou Murilo Benício eu respeito. Nada dessas tranqueiras aí de Cauã Raymond e Caio Castro, que isso aí, pra mim, isso aí não. Isso aí. Isso é nível já de picão. Mas assim, daí você pega um ator que quando ele se leva a sério, quando ele quer trabalhar, e se ele ver esse vídeo um dia, tu sabe que eu tô falando a verdade, que é o Fábio Porchat, e ele tem a mesma veia artística do Selton Mello. Todos os personagens que o Selton Mello fez na vida, o Fábio Porchat faria. Todos os personagens que o Fábio Porchat fez, o Selton Mello faria e vice-versa. Porque tem a mesma veia artística, a mesma veia cômica. Eu gosto do Selton Mello. Quando ele não quer ser John Malkovich, Steve Buscemi, aquela coisa meio maluquinha, quando ele presta atenção na coisa que ele está fazendo e ele vai para comédia e não se leva a sério. E tem uma coisa também que é um erro, um problema assim do Selton Mello e do Fábio Porchat, que os dois têm esse mesmo problema crônico, que é a questão da Narcisa. Você já notou isso? O Fábio Porchat, quando ele tá atuando e ele quer tipo ficar nas cordas, ele fica que nem a Narcisa. Só que vocês estão assim, né? E dele fica aquilo ali, ele parece a Narcisa, aquela personagem grotesca lá que tem. Que tem um cara que imita ela. A mesma coisa é o Selton Mello. Quando ele vai ficando limitado, quando ele vai ficando meio preguiçoso na atuação dele, ele dá uma narcisada. Ele fica que nem a Narcisa, aquela mulher lá, entendeu? Então os dois eles têm a mesma veia, o Selton Mello e o Fábio Porchat. E só uma questão assim de um paralelo que eu faço. Eu vi um filme no cinema chamado Entre Abelhas, com o Fábio Porchat. E eu achei um filme até
mais ou menos. Eu não achei um filme horroroso. Mas assim, cara, não tinha uma locação melhor pra você escolher. Tu vai querer fazer um drama no Rio de Janeiro, tu usou uma paleta de cor que é uma merda, a fotografia é uma bosta, o roteiro foi escrito, mas foi tudo de primeira, não passou por revisão, não passou por redação, nada. Assim, foi feito tudo, tipo, nas coxas. E, tipo, eu sei que tu quis fazer uma espécie de Buffalo 66 com Beautiful, com um personagem central, e tu sonhava com uma indicação a premiações, a melhor filme e a tu como um ator principal. Mas eu acho assim, ó, quando tu vai fazer um filme, tu tem que pensar em locações. E outra coisa, escolher um diretor de verdade. Escolher um diretor de verdade. Porque qualquer um hoje em dia quer ser diretor. Um diretor ele tem que entender de literatura, ele tem que entender de paleta de cor, ele tem que entender de fotografia, ele tem que entender de maquiagem, ele tem que entender de roteiro, de tratamento, de argumento, ele tem que entender de montagem, de edição, que é diferente, ele tem que entender de produção, até que limite é do produtor, até que limite ele vai ou vem, se esse filme aqui é de produtor ou não é. E o que vai ensinar isso é o set de filmagem, que é o que esses caras não pegam, um diretor de verdade, um diretor. Então são várias coisas. Tem que entender de pintura, tem que entender de agricultura, tem que entender de... Porque o cinema é a montagem de todos esses elementos. São todos esses fatores centralizados no cinema. O cinema é a junção. O Brasil só vai começar a fazer filme bom quando entenderem que um diretor de cinema, uma diretora de cinema, é aquela pessoa que junta todos os quesitos ali, ele tem que entender de diversas coisas. E outra coisa, a gente tem que ver galera nova dirigindo filmes. A gente tem que ver piá com 17 anos dirigindo um filme. A gente tem que ver uma guria de 21 anos dirigindo um filme. Chega de ver cara que já tá careca, cara que tá com a pança maior que uma égua, com 50 anos de idade no seu segundo filme. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que ter galera nova, como foi o Bruno Barreto, um cara com 17 anos fazendo um filme. O filme foi produzido pela mãe dele. E olha o que foi a carreira do Bruno Barreto. Ele foi pra fora, fez sucesso nos Estados Unidos. Então, assim, a arte brasileira como um todo, ela tá essa meleca, ela tá essa bosta, por as pessoas não terem um discernimento, não terem gente, vamos olhar o que está dando errado para tentar melhorar. Vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer alguma coisa para... Por isso que o cinema brasileiro tá uma bosta e vai continuar uma bosta.